O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. A seção 2, a rotação do capital, páginas 44 a 56. Todos os temas da segunda seção do livro 2 do Capital foram tratados por Marx em seu manuscrito 1 e 2. No manuscrito 1, ele analisa as diferenças entre os capitais fixos e circulante, assim como a rotação do capital variável e a taxa anual de mais-valor. No entanto, discute o conceito de rotação e a diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho no capítulo 1. O curso do capital e no capítulo 2, a rotação do capital. Além disso, Marx não percebe que o item antecipação sobre o conceito geral da rotação teria de fazer parte do segundo capítulo, nota 89. Mega, citação página 231. O conteúdo discutido no item 1, tempo de curso de rotação, desse capítulo do manuscrito 1, trata da rotação do capital circulante e da taxa anual do mais-valor. Nele, Marx realiza um exame minucioso da influência da rotação sobre a taxa de lucro, embora observe que, na verdade, esse ponto não pertence a tal lugar. Nota 90, idem, página 245. Embora o manuscrito 1 contenha importantes elaborações sobre a circulação e a rotação do capital, como primeira exposição resumida do livro 2 do Capital, Engels não utilizou por se tratar de uma elaboração mais ou menos fragmentária, conforme página 81. Na redação da seção 2, porém, Engels não se limitou ao manuscrito 2, para o capítulo 7, tempo de rotação e número de rotações, e para a parte inicial do capítulo 8, capital fixo e capital circulante. Usou também o manuscrito 4. A seguir, trataremos de diferentes estruturas dos problemas na redação dos capítulos 7 a 14 e, por fim, das particularidades do capítulo 15. Diferenças de estrutura e de rubricas entre a seção 2 da versão impressa e o manuscrito 2 de Marx. A seção 2, que nos manuscritos de Marx é abrangente e pouco estruturada, recebeu uma organização essencialmente nova no manuscrito final de Engels, no qual, no entanto, restaram algumas questões em aberto. Por essa razão, apenas na versão final para a impressão, ele se decidiu quanto à numeração definitiva e aos títulos de todos os capítulos. A estruturação de Engels em 11 capítulos diferencia-se em alguns pontos importantes daquela dos manuscritos de Marx. Para esse trabalho, Engels baseou-se sobretudo no manuscrito 2. Quanto a isso, resta a pergunta de quais outras possibilidades de estruturação os textos de Marx permitem. No manuscrito 2, Marx evidenciou e dividiu o capítulo 2, posteriormente seção 2, em 3 subcapítulos, posteriormente capítulos. Primeiro, tempo de rotação e número de rotações. Segundo, circunstâncias que diferenciam a rotação do capital. E terceiro, influência da diferença na rotação sobre a valorização do capital, etc. Nota 91. Entre o segundo e o terceiro ponto encontram-se mais de 50 páginas manuscritas e um grande número de rubricas de diversos níveis, de modo que o nível do terceiro item não é inequívoco. Ele poderia também situar-se no nível mais profundo, com a discussão das diferenças do tempo de rotação. Mega, citação página 89, 208 e 217. Um esboço de encadeamento anotou sobre uma folha de rosto do manuscrito 2 uma estrutura modificada em 5 subcapítulos, ou capítulos. As 2 primeiras rubricas foram muito pouco modificadas. Já o terceiro parágrafo, ao contrário, foi desmembrado em 3 itens menores, a saber, leis sobre a rotação do capital circulante, variável e constante em geral, rotação do capital variável e a taxa anual do mais-valor e a acumulação. Exame da circulação monetária no que diz respeito à realização do mais-valor em dinheiro. Nota 92, item página 4, conforme apêndice 2, páginas 646 e 47. Engels não apenas incluiu esses 5 itens em sua estrutura de capítulos, como articulou as matérias num total de 11 capítulos de mesmo nível. Resultam daí, no entanto, problemas relativos à síntese dos temas discutidos, bem como ao peso conferido a cada um deles. Isso vale sobretudo para o segundo item, já que Engels, em suas construções, não apenas o subdividiu em 7 capítulos, como também elevou ao nível de capítulos os pontos que Marx referia como subitens. Ao mesmo tempo, suprimiu a rubrica Circunstâncias que diferenciam as rotações dos capitais. O capítulo 7 e o início do capítulo 8, como já mencionamos, foram extraídos por Engels do manuscrito 4, mas suas rubricas se baseiam antes no manuscrito 2. Nessa operação, Engels não atentou para o fato de que Marx modificara claramente os conteúdos teóricos e a posição sistemática dos 2 capítulos ou subcapítulos e, consequentemente, também
as duas rubricas. Se considerarmos as diversas subdivisões ou rubricas dos capítulos da seção 2, podemos constatar os seguintes problemas entre os dois itens dedicados à rotação e ao tempo de produção. Marx inseriu uma nova digressão sobre os pontos de vista de Kesner, Smith e Ricardo acerca do capital fixo e do capital circulante. Nota 93, ibidem páginas 135 a 178. Tal inserção não foi enumerada por Marx, tampouco consta do esboço do sumário anotado na folha de rosto. Com isso, ele estabeleceu nitidamente uma separação entre esse título e as demais rubricas. Além disso, a digressão contém um vasto número de citações sobretudo na primeira e na última parte. Quanto ao conteúdo, Marx seguiu o primeiro subcapítulo, no qual trata do capital fixo e do capital circulante como circunstâncias que diferenciam a rotação dos capitais. Marx não se contentou com uma crítica desses pontos de vista anteriores, mas apresentou argumentos que até então eram inéditos sobre a ocultação da diferença entre capital variável e capital constante por meio do movimento do capital circulante e do capital fixo. Engels não interferiu na sequência dos textos, porém, numerou as rubricas existentes e, diferentemente de Marx, ordenou-as no corpo do texto, incluindo a digressão sobre a história da teoria econômica. Assim, acentuou os níveis nos quais a exposição se movia, mais nitidamente do que Marx o fizera. Além disso, o capítulo que originalmente continha 3 subdivisões sobre Kesner, Smith e Ricardo foi desdobrado em 2 capítulos. O primeiro, abrangendo Kesner e Smith, capítulo 10, páginas 275 a 303, e o segundo inteiramente dedicado a Ricardo, capítulo 11, página 305 a 318. Em seguida, Engels deu continuidade ao exame do tempo de produção e de trabalho. Diferentemente de outros casos, essas alterações não foram indicadas detalhadamente por ele. Marx deixara em aberto se essa digressão deveria ou não ocupar tal lugar. Possivelmente, ele teria deslocado o capítulo sobre a crítica da teoria econômica, ligando-o diretamente às reflexões sobre o capital fixo e circulante no início da sessão. Também é plausível que ele quisesse transferir o texto do livro 2 para inseri-lo no livro 4, de O Capital, no qual planejava tratar da história da economia política desde a metade do século XVII, conforme nota 94. Carta de Marx a Siegfried Meyer, de 30 de abril de 1867. Desse livro 4 de O Capital, Marx não deixou nenhum rascunho. O desenvolvimento realizado nos diversos cadernos dos manuscritos de 1861 a 63, Mega, que totalizam mais de 800 páginas, a maior parte sob a rubrica Teorias do Mais-Valor, podem ser fundamentalmente consideradas como um trabalho preparatório para o livro 4. Em outros casos, Marx já havia confrontado criticamente pontos teóricos isolados de teorias anteriores, conforme, por exemplo, Karl Marx, 1859, Mega, Berlim, Dietz, 1980, página 217 a 245. Em suas correções do manuscrito final, Engels não considerou eventuais diferenciações realizadas por Marx. Um exemplo disso é a abreviação do título ou capítulo de Diferenças no Tempo de Curso para o Tempo de Curso, que coincide com o título já empregado no capítulo 5, página 201 a 343. Mais um exemplo encontra-se no capítulo 15. Na comparação com Marx, podemos constatar aqui 2 diferenças. Por um lado, Marx situara suas reflexões sobre a rubrica Influência da diferença na rotação sobre a valorização do capital, etc., ocupando-se em seguida com efeito do tempo de curso sobre a grandeza do capital a ser adiantado, etc. O que ele precisou com um acréscimo, a notação ou a rotação do capital fluido e seus efeitos retroativos. Nota 95, Mega, citação página 217. A formulação de Engels eliminou a imprecisão de que aqui só deveria ser tratado o capital circulante, não o adiantamento inteiro de capital, ou seja, o capital circulante fixo. Por outro lado, em seu esboço de estruturação do livro 2, que anotaram no decorrer da redação do manuscrito 2, Marx concebeu para seu terceiro capítulo outra acentuação, não considerada por Engels, a qual já nos referimos. Nela, dever-se-ia tratar antes de leis da rotação do capital circulante variável e constante em geral, conforme nota 96, e em página 4, conforme apêndice 2, páginas 646 a 47. O que indica que, nesse ponto, Marx pretendia formular leis da rotação sob o suposto de que o tempo de rotação, ou de produção,
e de trabalho não coincidem e que as relações entre a duração do tempo de trabalho e o tempo de curso tornam necessário investir um capital circulante adicional para que o processo de produção constante e da rotação do capital possa desenrolar-se sem problemas. Além disso, nesse ponto era necessário explicar como o capital monetário excedente pode surgir em decorrência de um tal afluxo de capital. Sobre a redação do capítulo 7 a 14, Marx tratou dos conceitos de tempo de rotação e número de rotação nos manuscritos 2 e 4. Comparada à do manuscrito 4, no entanto, a discussão encontra-se abreviada no manuscrito 2, no qual faltam à exposição duas figuras cíclicas do capital e suas conexões com a análise da rotação, assim como da reprodução. Provavelmente Marx pretendia evitar uma repetição, porquanto essa problemática já fora exposta no primeiro capítulo, posteriormente seção 1, do manuscrito 2, que trata do tema dos ciclos do capital. Em contraste com o manuscrito 4, no manuscrito 2, o conceito de capital rodado é determinado de modo nítido. Cita: o capital adiantado multiplicado pelo seu número de rotações ou seu tempo inverso de rotação é o capital rodado durante o ano. Se denominamos o capital adiantado C e o número de rotações N e o capital rodado R, então R igual a NC. Se o tempo de rotação é de um ano, então N, o número de rotações, igual a 1, portanto, R igual a NC igual a 1 vezes C igual a C, ou o capital rodado é igual ao capital adiantado. Se o tempo de rotação é menor que um ano, então N, o número de rotações, é um múltiplo simples de 1, ou uma fração imprópria de todo modo, maior que 1. Portanto, R igual a NCN maior que C. Ou o capital rodado é maior que o capital adiantado. Nota 97, Ibidem, página 88 e 89. Na versão impressa, no entanto, o termo capital rodado aparece pela primeira vez no capítulo 9. A rotação total do capital desembolsado, ciclos de rotação, posteriormente no capítulo 15 e 16. O termo é usado com maior frequência porque a rotação do capital é ilustrada por meio de exemplos. Nisso, o papel mais importante é desempenhado por três conceitos: capital adiantado, capital rodado e número de rotações. No capítulo 9, trata-se do fato de que o capital rodado assume o lugar do capital adiantado. Para tanto, é realizada uma comparação mais abrangente entre o capital rodado e o capital adiantado. Para a redação do capítulo 5, Engels utilizou, como já dissemos, o manuscrito 4, mas também uma parte do manuscrito 2. Por essa razão, na determinação dos conceitos do capítulo 7, ele precisou se mover do fundamento do manuscrito 4 para o do manuscrito 2. No manuscrito 4, o primeiro item no capítulo 2 é intitulado Conceito de Rotação. O título do segundo capítulo no manuscrito 2 é A Rotação do Capital, e seu primeiro item é Tempo de Rotação e Número de Rotações. Nota 98. Megas, citação página 87. No esboço do sumário anotado na folha de rosto do manuscrito 2, consta a rubrica Definição Geral da Rotação, Tempo de Rotação e Número de Rotações, Ibidem, página 3, conforme apêndice 2, páginas 646 a 47. No manuscrito final, esse título foi alterado para Número de Rotações e Tempo de Rotação. Nota 99. Mega, citação página 123. Na versão impressa, a seção 2 tem início com o capítulo 7, novamente com o mesmo título que no manuscrito 2, página 235. Desse modo, ou Engels modificou a sequência durante a composição da versão final para impressão, ou fez durante a correção das provas de impressão. O início do capítulo 8 provém do manuscrito 4, e ali se encontra, sob a rubrica 2, capital fixo e capital circulante, capital de investimento e capital de giro. No manuscrito 2, Marx modificou esse título para circunstâncias que diferenciam a rotação do capital. Com isso, decidiu ao mesmo tempo apresentar o capital fixo e o capital circulante não de modo independente, mas como circunstâncias que diferenciam a rotação do capital. O que se mostra como especialmente significativo entre os textos do manuscrito 2, não considerados por Engels, é o segundo parágrafo do item A, capital fixo e capital circulante, onde se lê, cita: por rotação do capital, entendíamos inicialmente a rotação do valor de capital adiantado, mas como os diferentes elementos do capital percorrem o ciclo de suas metamorfoses de diferentes maneiras e em diferentes intervalos de tempo, devemos, no primeiro momento, considerar separadamente a rotação dessas partes particulares do capital. No segundo momento, a rotação do capital total adiantado deve ser considerada como unidade das rotações de seus componentes. Nota 100, Mega, citação página 90. É estranho que nem no manuscrito 4, nem no capítulo 7 e 8 encontre-se a passagem correspondente a esse parágrafo. Com isso, no entanto, deixou-se de incluir no texto uma importante indicação sobre o método da exposição.
Os temas do capítulo 8, 9 e 12 até o capítulo 14 da versão impressa são tratados em conjunto no manuscrito 2 sob a rubrica 2, circunstâncias que diferenciam a rotação do capital, sendo que os temas dos capítulos 8 a 10 da versão impressa são discutidos no manuscrito 2 no único item, A, capital fixo e capital circulante, nota 101, idem, página 89, no esboço do sumário anotado na página de rosto do manuscrito 2, os 3 temas são tratados nos itens A, capital fixo e capital circulante, ciclos de rotação que derivam do capital fixo. No entanto, na versão impressa foi inserido entre os capítulos 13 e 14 um item independente, D, ciclo de rotação derivado da natureza do processo de produção, que no esboço do sumário aqui referido tem o seguinte título, D, o ciclo de rotação derivado de métodos especiais do processo de produção, idem, página 206 a 204. Conforme apêndice 2, página 647. As tarefas mais importantes do capítulo 2, seção 2, intitulada Rotação do Capital, são esclarecer as condições que determinam a velocidade da rotação do capital e explicitar a influência da rotação do capital sobre a produção do mais-valor, cumpridas no segundo item desse capítulo. A velocidade de rotação do capital é medida pelo número de rotações, o qual expressa a relação entre o tempo de rotação e o ano. Ele mostra, portanto, a frequência das rotações que o capital efetua no ano. Nota 102, mega, citação página 38. Por isso, trata-se das circunstâncias que determinam o tempo de rotação do capital. Se todos os componentes do valor de capital adiantado percorressem o processo de produção e o de circulação na mesma velocidade, essas circunstâncias não seriam diferentes daquelas que expressam o valor do capital nas seguintes formas determinadas: capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria. Nos capítulos 12 a 14 são expostos em detalhes tais circunstâncias, especialmente as que determinam diferenças no período do tempo de trabalho, a diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho e a diferença no tempo de curso. Mas, como depreendemos do supracitado parágrafo do manuscrito 2, os diferentes elementos do capital percorrem o ciclo de suas metamorfoses de diferentes modos e em diferentes tempos. De fato, a parte do capital adiantado necessária para comprar os meios de trabalho só reflui após um longo tempo. Os meios de trabalho, as máquinas ou os edifícios requeridos para cada investimento não são repostos a cada renovação do processo de produção, mas a cada renovação do processo de produção é necessário que a parte do capital adiantada para comprar as matérias-primas já tenha refluído e sido novamente adiantada para comprar novas matérias-primas. Isso vale também para as forças de trabalho. Para poder repetir a produção do modo permanente, as matérias-primas e as forças de trabalho têm de ser sempre repostas por novas matérias-primas e novas forças de trabalho. Por isso, na justificativa das condições que determinam a velocidade de rotação do capital, não se tratava para Marx da rotação do capital total adiantado, mas antes, no primeiro momento, de considerar separadamente a rotação dessas partes particulares do capital. Nota 103, página 90. Ibidem. Sua reflexão conduziu ao fato de que a parte do capital adiantado com a qual se compram os meios de trabalho tem de ser chamada de capital fixo, porquanto nessa parte do capital a transferência de valor e, por conseguinte, a reposição de valor ocorrem de modo fracionado e gradual. A parte do capital que se faz necessária para adquirir matérias-primas e forças de trabalho é chamada capital circulante ou fluida, já que nessa parte do capital a transferência de valor e, portanto, a reposição de valor ocorrem de uma só vez. No final do ponto C, rotação do capital adiantado, ciclos de rotação, abaixo do item A, capital fixo e capital circulante, Marx menciona pela primeira vez a rotação do capital total adiantado como unidade das rotações de seus componentes, nota 104, idem. E introduz, então, a rotação como conceito que une a rotação do capital fixo à rotação do capital circulante. Ele o define como quociente entre a grandeza do capital rodado e o capital adiantado, ou seja, a rotação média entre o capital fixo e o capital circulante. Com isso, Marx atinge o objetivo de sua investigação, a saber, mostra as condições que determinam a rotação da totalidade do capital adiantado, quando os diferentes elementos do capital percorrem o ciclo de suas metamorfoses de diferentes maneiras e de diferentes intervalos de tempo. Nota 105. Idem, conforme página 239, nota da tradução. Paralelamente, chama a atenção no exame da rotação total para o fato de que a rotação do capital fixo nem sempre é consumada, ainda que a rotação total se complete mais de uma vez. Isso se aplica quando o capital rodado ultrapassa a soma dos capitais adiantados.
Há casos em que a soma do capital rodado cresce e ultrapassa o capital adiantado quando o capital circulante roda rapidamente. Mas constata, pois, que a rotação real do capital fixo cria base material para crises periódicas e designa a rotação específica do capital fixo como ciclo de rotação. Na investigação dos ciclos industriais não se pode perder de vista esse aspecto. Nota 106. Conforme Mark Crate, Capitalismos, Organização Karl-Erik Vollgraff, Richard Sperr e Rolf Hacker, Hamburgo, Argumento, 1998, série Beitrag, páginas 5 a 46. Tais reflexões mostram que a rotação do capital que Marx anotara sobre a rubrica 2, circunstâncias que diferenciam a rotação do capital, no manuscrito 2, diz respeito à rotação do capital adiantado, ou seja, a rotação da totalidade do capital adiantado e não a rotação de seus componentes, do capital fixo ou circulante. Essa terminologia vale para o item inteiro e por isso também para o capítulo 8 a 14 da versão impressa. Mas há ainda outras circunstâncias importantes que diferenciam a rotação do capital ou, em outras palavras, que exercem influência sobre a velocidade de rotação do capital e, com isso, sobre o número de rotação dos capitais. No primeiro ponto, Marx não considera a diferença no período de tempo de trabalho. A diferença entre o tempo de produção e o tempo de trabalho, assim como a diferença no tempo de curso, essas três diferenças são igualmente circunstâncias que diferenciam a rotação do capital e, de maneira mais precisa, circunstâncias absolutamente independentes das diferenças de forma entre o capital fixo e o capital circulante. Nota 107. O item A, capital fixo e capital circulante, no manuscrito 2 da Mega, citação página 89 a 135, não trata em nenhum momento dessas três diferenças. Na discussão sobre a rotação da parte fixa do capital, Marx partiu do fato de que o tempo de rotação deste último é, na verdade, idêntico ao tempo de durabilidade mecânica dos meios de trabalho. Na realidade, o tempo de rotação do capital fixo distingue-se do tempo de durabilidade mecânica dos meios de trabalho comparados ou comprados com esse capital. Se, por exemplo, a duração do ato de produção, o assim chamado período de trabalho, supera o tempo de durabilidade mecânica dos meios de trabalho, então é imprescindível adiantar um capital adicional para repor os meios de trabalho utilizados e dar continuidade à produção. Marx analisou essas três diferenças nos três pontos B, C e E, do item 2 do manuscrito 2. Eles foram e formam, como já mencionado, o conteúdo dos capítulos 12 a 14. No manuscrito 2, há um trecho que Marx coloca sobre a rubrica D, ciclo de rotação derivada da natureza do processo de produção, efeitos sobre o tempo de produção, tempo de curso do capital. Nota 108, Mega, citação página 206. Nesse ponto, ele analisa outra circunstância e constata: o ciclo de rotação da indústria é dado pela duração do capital fixo adiantado para o processo de produção. Na agricultura, ao contrário, ele surge do revezamento das culturas. O tema não foi explicado por Marx no fim do capítulo 13 da versão impressa. Engels incorporou apenas o texto, mas não a rubrica, conforme página 341 e 342. É provável que ele não tenha dado continuidade à subdivisão desse ponto por não estar plenamente elaborado. Na folha de rosto do manuscrito 2, Marx especificara o termo ciclos de rotação em duas rubricas. Ciclos de rotação que derivam do capital fixo, que corresponde ao título do capítulo 9, página 267, e o ciclo de rotação derivado de métodos especiais do processo de produção. Ao que tudo indica, Engels avaliou que não havia necessidade de explicar essas diferenças de rubricas numa nota de rodapé. Nesse exemplo, fica evidente que a mencionada modificação de rubrica ou de estrutura do segundo item no manuscrito 2 indica que Marx pretendia esclarecer de modo mais sistemático e abrangente a análise das circunstâncias que diferenciam a rotação do capital. O problema da tabela 4 no capítulo 15. A seguir, abordaremos o problema de redação de Engels do capítulo 15, efeito do tempo de rotação sobre a grandeza do adiantamento de capital. Trata-se de 4 tabelas de rotação nas quais a rotação do capital é estudada em relação aos períodos de trabalho e ao tempo de curso. Devemos avaliar sobre o que bases Engels preparou as tabelas de rotação que desempenham um importante papel na discussão do movimento do capital e nas quais se encontra a dificuldade de sua exposição. Nota 110. Para um tratamento detalhado da questão, Kenji Mori, Organização Karl-Erik Vollgraff, Richard Sperr e Rolf Hacker, Hamburgo, Argumento 2006, série Beitrag, páginas 55 a 86.
O capítulo foi composto com base no manuscrito 2 na parte do texto em questão. O objetivo é principalmente simular rotações do capital com períodos variáveis de trabalho e de circulação e, a partir de sua comparação, deduzir leis do movimento das rotações. Marx usou exemplos numéricos em forma de tabelas para a exposição do movimento de rotação. No total, elaborou 22 tabelas de rotação, nas quais figuram vários modelos para os processos de rotação. Em primeiro lugar, o modelo de interrupção, no qual não ocorre nenhuma divisão do capital. Quando o capital está por inteiro no período da circulação, a produção é interrompida. Esse modelo simples de rotação não possui qualquer relevância especial, servindo apenas de referência para estabelecer comparações no exame dos outros modelos. O segundo deles, o modelo de continuidade, é, ao contrário, o modelo característico para a teoria marxiana da rotação do capital e pressupõe que o capital a ser adiantado é dividido em várias partes. Durante o período de circulação de uma parte do capital, a outra parte é desembolsada na produção, de modo que um período de trabalho pode se seguir outro, sem que haja qualquer interrupção ocasionada pela circulação. A validade do modelo é fundamentada por Marx mediante a seguinte constatação: essa continuidade é ela mesma uma força produtiva do trabalho. Nota 111, Mega, estação página 268. Como formas do modelo de continuidade, por sua vez, distingue-se no manuscrito 2 dois modos de rotação: o modelo de entrecruzamento, em que as duas partes do capital adiantadas sucessivamente são desembolsadas uma após a outra no decorrer de sua rotação, no mesmo processo de trabalho, de modo que seus movimentos de rotação se mostram entrelaçados ao ponto de não poderem ser distinguidos entre si. Esse entrelaçamento das rotações das partes é acompanhado da liberação periódica do capital monetário, sendo também por ela condicionado. A alternativa ao modelo de entrecruzamento é denominada modelo de substituição. Nesse modelo não ocorre qualquer entrelaçamento das rotações, mas os períodos de trabalho de partes individuais do capital substituem-se uns aos outros, de modo que essas partes efetuam rotações separadas como capitais individuais independentes. Com isso, tampouco ocorre qualquer liberação de capital monetário. Nota 112, idem, página 266. Em sua preparação do manuscrito final para o livro 2, Engels selecionou dentre as diversas tabelas de Marx aquelas que lhe pareciam importantes e, em seguida, redigiu seus rascunhos. Uma parte deles encontra-se no texto do manuscrito final e a outra numa folha sem paginação, em cujas 3 páginas Engels anotou 6 diferentes esboços de tabela. Nota 113, Mega, citação páginas 671 a 673, 669 a 670, 675 a 76 e 679, conforme apêndice 6, páginas 658 a 59. Sobre essa base foram compostas as tabelas 1 a 4 da versão impressa, nas páginas 363, 367, 372 e 374. Numa anotação intermediária no capítulo correspondente do manuscrito final e também da versão impressa, o editor Engels menciona que a redação desse capítulo se apresentou não poucas dificuldades. Página 381. Tais dificuldades deixaram marcas na exposição. Apesar da afirmação de Engels de que nas tabelas reproduzidas anteriormente ele conserva apenas o mais simples e aritmeticamente correto, página 381, é preciso questionar a correção de uma tabela por ele incluída no manuscrito final e na versão impressa, a tabela 4, página 374, baseada numa das tabelas de Marx. Ele supõe um período de trabalho de 4 semanas e um período de circulação de 5 semanas. Nota 114, página 259 a 260 da Mega. O erro nessa tabela reside no fato de que Marx, ao descrever os movimentos das rotações, não separou com suficiente clareza os dois modelos alternativos de rotação e, portanto, misturou aspectos que não se harmonizam entre si. A elaboração correspondente, por um lado, ao modelo de substituição, pois é compartimentada em partes do capital 1, 2 e 3, o que jamais é o caso nas tabelas do modelo de entrecruzamento. Por outro lado, os valores numéricos apresentados descrevem movimentos de rotação que apontam claramente para o modelo de entrecruzamento. As rotações das partes que entrelaçam o ponto de se tornarem indiferenciáveis e, no fim, liberam o capital monetário a cada período de circulação, o que não pode ocorrer no modelo de substituição. A
isso se acrescenta outro problema. Diferentemente de Marx, que apresentou várias tabelas e comparou entre si os modelos de substituição e entrecruzamento, Engels, no manuscrito final e na versão impressa, refere-se à sua tabela 4 exclusivamente no contexto do entrelaçamento das rotações, ou seja, do modelo de entrecruzamento. Aqui, portanto, notamos uma dupla incongruência, por um lado no interior da tabela e por outro entre a tabela e seu contexto. Para fornecer uma ilustração desse contexto, Engels precisaria tê-la elaborado de acordo com o modelo de entrecruzamento. Tal tabela consistiria, então, de somente uma e não duas partes para o capital 1 e o capital 2. Assim ficaria claro que no modelo de entrecruzamento as partes divididas do capital estão inseparavelmente unidas umas às outras. Para tanto, o período de trabalho teria de ser representado em duas partes, a última das quais evidenciaria como se dá a liberação de dinheiro. Uma tabela desse tipo seria, pois, extremamente complexa. É verdade que Marx realizou uma série de tentativas de elaboração, mas não chegou a um resultado definitivo e claramente compreensível. Do mesmo modo, Engels tentou elaborar uma tabela assim, o que podemos constatar em seus rascunhos redigidos numa folha avulsa durante a composição do manuscrito final e nos quais também se encontra uma tabela para exemplificação do modelo de entrecruzamento. Nota 115, Megas, páginas 673 e 676. Na versão impressa, porém, Engels renunciou a essa tabela substituindo-a por um texto que descreve o movimento de rotação correspondente. Nota 116, idem página 237, conforme página 368. As tabelas referidas estão reproduzidas no apêndice 6, páginas 658 e 59. Nota da tradução. Possivelmente, com o objetivo de não irritar o leitor, essa renúncia fez com que a tabela de entrecruzamento não fosse incluída em nenhuma das edições do livro 2, de O Capital. Apesar disso, Engels incorporou ao texto, praticamente sem alterações, a estrutura da tabela de Marx e seus valores numéricos, apenas abreviando-os e excluindo os dados relativos à liberação do capital monetário. Com isso, no entanto, permaneceram intocados os dois problemas da exposição, tanto a mistura marxiana de ambos os modelos, como na versão de Engels a incongruência entre a tabela e seu contexto. Mais tarde, isso deu ocasião a críticas. Em 1926, Karl Kaustik escreveu na edição popular do livro 2. Cita: essa passagem inteira parece ter sido escrita em um estado de extrema fadiga e não ter sido corrigida. Isso fica claro já pela circunstância de que na tabela para o início do período de trabalho encontra-se diversas vezes dois números um ao lado do outro, 9A, 10A, 17A, 18A, então 13A, 14A e por fim 21A, 22A. No final do capítulo, Engels declara ter eliminado do texto muitos elementos falsos ou contraditórios. A presente tabela e a observação que a acompanha parece ter escapado à sua atenção. Nota 117. Karl Marx, Berlim, 1926, página 230, nota 31b. Kaustik apresenta então uma tabela modificada de acordo com o modelo de substituição. Porém, embora essa tabela seja internamente correta, nota 118, em página 229 e 230, ele desconsidera que a formulação de Engels situa-se num contexto de entrelaçamento de partes do capital e da liberação do capital monetário, isto é, no contexto do modelo de substituição, mas de entrecruzamento dos capitais. Não no contexto do modelo de substituição, mas no de entrecruzamento dos capitais. Em 1933, ele é criticado por isso na edição de Marx e Engels, Lenin Institute, lançada em concorrência com a Volkswagen, no qual os editores afirmam a necessidade de se interpretar a tabela de acordo com o modelo de entrecruzamento. Nota 119. Karl Marx, Das Kapital, Viena, Berlim, 1933, página 275 e 276, nota do tradutor. Kaustik corrigiu essa tabela e justificou suas alterações com base na extrema fadiga e na desatenção de Engels. Na realidade, ele não compreendeu essa tabela. Mesmo assim, os editores renunciaram à produção de uma tabela com dados para o modelo de entrecruzamento, contentando-se com um comentário sobre as variantes de Engels por eles conservadas no texto. Nota 120. Idem, página 276, nota da tradução. A tabela, deve ser entendida da seguinte forma. No fim do período de trabalho do Capital 2, ainda não refluíram da circulação as 400 libras do Capital 1. Para evitar a interrupção do processo de produção que assim é provocada, é necessário um Capital 3, adicional de 100 libras.
na nona semana, o qual introduz um novo período de trabalho. No término da nona semana, retornam da circulação as 400 libras do capital 1. Dessa soma, 300 libras ainda podem ser utilizadas para o resto desse segundo período de trabalho do capital, 10ª e 12ª semanas, enquanto 100 libras são liberadas. Estas são aplicadas no segundo período de trabalho do capital 2, 13ª semana, no qual a rotação se dá da mesma maneira. O capital 3 tem, portanto, apenas a tarefa de evitar interrupções do processo de produção e, por isso, não pode desempenhar nenhum papel independente. Quando se observa o processo em seu movimento como um todo, tem-se, como resultado, o entrelaçamento dos capitais ao qual Marx se refere. Isso explica também o modo de escrita, nona, 10ª e 12ª semanas, e assim por diante.